Desperte e saia do porão. Olá, meus queridos e amados irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês, dando continuidade a este estudo do livro de Jonas. E hoje nós vamos trazer justamente este tema, para que você possa estudar, meditar e ver o que você precisa fazer para sair do porão. Nos 2 primeiros capítulos nós falamos da escolha entre Nínive e Tarsis e também da vontade de Deus. Mas antes de entrar aqui no nosso assunto, eu quero agradecer a você, os novos inscritos aqui no meu canal, neste apostolado de evangelização. É uma alegria tê-los aqui conosco, ok? E vamos lá, sem delongas, vamos entrar aqui no nosso assunto. Desperte e saia do porão. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês 5 efeitos colaterais que nos afetam quando nos fechamos à graça de Deus, à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele se fechou ao chamado de Deus, à vontade de Deus. A primeira coisa que acontece é que perdemos o poder de escolha. Jonas perdeu as oportunidades. Ele perdeu o direito de escolher, aliás, o poder de escolher a vontade de Deus para a sua vida. Ele preferiu fazer a sua vontade. E aí ele foi perdendo as oportunidades. Ele não olhou para os talentos, não olhou para os seus dons e aí se perdeu. Então, qual foi o problema de Jonas? Quando ele se afastou do chamado de Deus, indo para Tarsis, que é o ir para longe daquilo que é a vontade de Deus, com certeza ele perdeu a sua identidade. E a gente vê isso bem retratado aqui, quando perguntam a ele qual é a sua missão, de onde você vem, e ele diz no versículo 9. Ele lhes disse, sou hebreu, ou seja, o povo hebreu, o povo escolhido. E venero a Yahvé, o Deus do céu, o verdadeiro Deus, né, o nosso Deus, que fez o mar e a terra. Então, aqui a gente já vê que Jonas, quando é interpelado, interrogado, ele vai recordando quem ele é. E nessa recordação, e também nós precisamos fazer essas recordações, né, para a gente lembrar quem nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, é essa a nossa identidade, porque senão nós caímos na insegurança, como Jonas também, nós perdemos o poder de escolha, né? Deus estava mandando ele ir para aquela grande cidade e ir anunciar ali, denunciar, e aquelas pessoas seriam salvas. Se Deus estava dando essa missão a Jonas, ele estava dando também as capacidades a Jonas, ele conhecia Jonas, assim como ele conhece você. O interessante é que quando entramos no porão, nós caímos nesse mesmo erro de Jonas. Jonas entrou, dormiu e esqueceu quem ele era. Era um missionário, era um profeta, um anunciador da palavra. E quantas vezes nós entramos para o porão e esquecemos quem nós somos, qual é o nosso ministério, nossa identidade, até de RCC, nós que somos da RCC, identidade de filha de Deus, de filho de Deus, e aí começamos a entrar em um caminho. E se você prosseguir, se prosseguirmos, nós não vamos mais lembrar quem somos. E aí caímos na insegurança, né? A insegurança é porque a gente não se conhece, não se reconhece mais como filho amado de Deus. Então, se você está inseguro para fazer algo que Deus plantou, que Deus colocou em seu coração, e com certeza as pessoas estão aí falando como esse capitão, como aqueles marinheiros, estão perguntando quem é você, já é Deus, né? Permitindo isso para que você recorde quem você é. Eu até lembrei agora, você falando da insegurança, a insegurança ela atrasa o nosso crescimento. Por quê? Porque você não acredita mais em você. Quando estamos inseguros, nós não acreditamos que Deus está conosco, não acreditamos no nosso potencial, não acreditamos que aquela missão que Deus determinou para nós é porque nela Deus tem um propósito
para cada um de nós. E eu lembro dessa perca de identidade, Eclésia, que geralmente acontece quando fugimos de Deus, quando nos perdemos nas coisas do mundo, no pecado, em várias realidades. Eu recordo de um testemunho de um rapaz que ele foi coordenador de um grupo de oração, ouvi uma pregação, e ele se afastou. Mas antes dele se afastar, uma ovelha que era do Ministério de Música se distanciou, já tinha caminhado há muito tempo, e foi para a vida aí secular. E o coordenador, com o tempo, se afastou. E quando chegou em uma festa, encontrou a sua ovelha lá. E a ovelha, quando viu o coordenador de longe, a ovelha ficou tensa, se aproximou dele e disse assim: pastor, eu sabia que você vinha me buscar. Eu sabia. Porque a ovelha achava que o pastor estava lá à procura dela, mas o pastor também estava sem identidade. E ele, contando esse testemunho, ele disse que ali ele reconheceu de fato quem ele era e que aquele lugar não era para ele. Ou seja, ele retomou a sua identidade e voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Assim foi Jonas. Quando ele percebeu o erro que tinha cometido, ele caiu em si e disse: a minha identidade é de filho de Deus. E outra coisa que acontece quando nós nos entregamos às brechas, nós não avançamos. Jonas não avançou. O que foi que Jonas fez? Ele foi dormir. Ele nem ficou lá para fazer amizade, não foi viver a vida fraterna, para evangelizar pelo menos dentro do navio aqueles marinheiros, porque eles eram pagãos. Mas Jonas disse: eu não estou nem aí, eu vou dormir. É assim que vivemos quando perdemos a identidade, não avançamos. E você me fez lembrar algo agora, porque assim, quando a gente tem aquele encontro impactante com Jesus, a gente percebe que toda a nossa vida é para quê? É para evangelizar, né? A gente começa a seguir Jesus. E tudo que a gente pensa, tudo que a gente sonha é com Jesus e é para trazer o povo de Deus para Jesus. E aí a gente vê que os evangélicos, eles saem na frente com isso, né? Quando um evangélico coloca uma loja, se eles colocarem música na loja, ou um restaurante, uma lanchonete, vai ser com os louvores dele. Mas isso a gente não vê muito no nosso meio. Como pode? Uma loja católica, um lugar católico, uma lanchonete católica, e a gente, carismático, né? Vou trazer para nós carismáticos, e a gente não coloca os nossos louvores para evangelizar. O nosso trabalho deve ser para evangelizar. Estarmos com a nossa família ali, aquele ambiente, eu preciso estar pensando na evangelização. E São Paulo fala isso. São Paulo fala isso, anunciar oportuna e inoportunamente, em toda hora e lugar. Então, assim, essa é a nossa identidade, né? Somos filhos de Deus e precisamos estar a todo tempo recordando isso e trazendo as pessoas para Deus. E Jonas havia esquecido, havia dormido. Ele ficou acomodado. Ele se acomodou e se entregou e pronto, disse: eu vou ficar aqui. Né? Só recapitulando, Eclésia, quando perdemos a visão de Deus, quando acabamos dando brecha ao inimigo, ao pecado, às coisas que nos cercam, que de fato é para nos tirar da presença de Deus. Eu não estou falando de todas as coisas, mas daquelas coisas que nos cercam com o objetivo de nos tirar da presença de Deus. O primeiro ponto é: perdemos o poder de escolha, acabamos vivendo inseguros, não avançamos para as águas mais profundas. E o quarto é: desistimos dos sonhos de Deus. Irmãos, quantas pessoas desistiram de sonhar? Deus tinha um sonho para Jonas, era enviar Jonas a Nínive. Deus tem um sonho para você, só que Jonas, ele, com tanto medo, ele se entregou ao medo ao ponto de se limitar e parar de sonhar. Parar de acreditar que Deus estava com ele. Parou de evangelizar. Parou de evangelizar. Ou seja, ele paralisou. Ele ficou paralisado. Não sonhou mais. Não sonhou com a conversão do povo. Imagina se Jonas tem dito: eu vou a Nínive, Deus está comigo. Aquele povo que está no pecado, eles vão se converter. E eu lembro até de suas pregações. Nós temos sonhado com a conversão dos outros, dos irmãos.
Nós temos colocado diante de Deus, Senhor, que minhas pregações sejam para que os irmãos se convertam também. Jonas não pensou em nada disso. Ele, de fato, ficou amordaçado, paralisado, acomodado pelo medo. Veja o poder do medo aí, quando nos entregamos a ele. Então, quando você falava, eu recordava aqui de um sonho que Deus colocou no meu coração. Quando eu fui coordenadora da minha cidade, da RCC Tabuleiro, em 2012. Assumi dia 1º de janeiro, o carnaval já era fevereiro. E Deus me fez recordar como o mundo se prepara para o carnaval. E eu amava o carnaval, né? Eu brincava os 4 dias, 4 noites. Na verdade, tinha os pré-carnavais também, em Tabuleiro, acredito. Ainda hoje tem, né? Aqui E tinha os pós-carnavais. E eu brincava tudo, né? E o mundo se prepara para esse tempo. O mundo se prepara com drogas, o mundo se prepara com bandas, com palcos, com trio elétricos, com tudo, para levar os filhos de Deus a perderem a sua identidade. E Deus me recordava isso. Olha, agora você já entortou tantas placas, agora o que é que você vinha desentortando, né? E essa é uma delas. Você precisa preparar um carnaval diferente. O povo precisa conhecer, saber como faz para se divertir. E já foi me vindo assim como um flash, um trio elétrico, tocando salouvores com a banda católica, e a gente atrás, né, desse trio, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E o Senhor inspirava a fazer o bloco, fazer as camisas, e a gente fez esse bloco, né, que até hoje tem, graças a Deus, desde 2001. Todo ano a gente vai às ruas da cidade de Tabuleiro do Norte, com um trio elétrico, uma banda católica, cantando louvores católicos, e eu poderia ter pensado, não vai dar trabalho. Como é que eu vou pagar um trio? Como vou conseguir um trio? Como vou conseguir uma banda católica? E o povo não vai. Eu poderia ter desistido, ter ficado com os medos e ter ido dormir, ter esperado passar o meu tempo de coordenação e ter dito, isso não é para mim. Mas, graças a Deus que eu quis sonhar esse sonho de Deus e que acontece até hoje. Santa Teresinha tem uma frase que diz assim, Deus não poderia inspirar em mim desejos irrealizáveis. Se Deus está te dando uma inspiração, é porque Ele sabe que vai acontecer. Por meio dele e através de você. E como saber se é coisa da minha cabeça, aquilo que eu estou pensando, ou se é um sonho de Deus? Eu penso assim, a gente vai saber pelos frutos. Jesus que diz isso, né? É pelos frutos que vocês vão reconhecer. Isso. E então, como permanece até hoje, muitas pessoas tiveram, né, pessoas com tristeza e tudo nos seus apartamentos, vendo aquele trio passar, sabe? Diz que o coração pulava, né? Começou a ter esperança novamente. Então, assim, os frutos... Nós não podemos colocar limites na evangelização. Jonas, ele desobedeceu à vontade de Deus, ou seja, ele ignorou o chamado de Deus. Quantas vezes nós ignoramos a chamada de Deus, a voz de Deus na nossa vida? Ou seja, ele ignorou para fazer sua vontade. Para fazer sua vontade. Deus falou, mas ele preferiu desobedecer porque ele estava tomado pelo medo. Gente, veja como o medo é perigoso. Às vezes as pessoas, Deus dá uma inspiração e a pessoa olha, mas vai precisar de muita coisa, isso aqui vai dar um problema. Começa a colocar problemas na inspiração de Deus. E aí é paralisado, deixa de sonhar, entra para o porão. E o importante relatar, ressaltar é que às vezes vai para o porão e leva um bocado de gente. Como Jonas. Como Jonas. Veio, o navio ia naufragar, né? Então as pessoas começaram a achar que eram os pertences. E ali veio o prejuízo. E às vezes, quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, nós causamos prejuízos. Então as pessoas começaram a jogar fora seus pertences. Mesmo assim, continuou, né, o navio com perigo de naufrágio. E quantas vezes nós estamos causando isso? Mas assim, para o vídeo aqui não ficar muito longo, Rafael, nós falamos, né, desses perigos, tudo, do que causa o medo, né, e do que é estar no porão. E assim, o próximo vídeo a gente pode falar como sair do porão. Como sair. Pelo que eu tô vendo, gente, nós ainda vamos fazer uma aula bônus
né? A gente anunciou 4 capítulos, mas são tantas coisas importantes que vocês merecem uma aula bônus, né? Vamos deixar para o próximo, aqui é uma introdução para vocês, como sair do porão, né? Tem uma saída, ele está lá. Ele precisa despertar e ele precisa enxergar que tem uma saída. Às vezes, quando nos entregamos ao medo, ninguém vê saída. A porta está aberta, mas a gente não consegue enxergar. Vamos ficando por aqui neste 3º capítulo. Gostaria de pedir a você, envie para os seus amigos e irmãos do grupo de oração. Você que está assistindo o 3º capítulo, não esqueça que aí na playlist já tem o 1º e o 2º. Assista para que você possa acompanhar passo a passo. E vamos evangelizar. E vamos evangelizar. Sair do porão é a nossa missão, né? E evangelizar. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.